Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Estamos aqui em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Seguindo a nossa agenda, estamos no mês de dezembro, dedicado à área da saúde, e no nosso site, www.editoraufsm.com.br, você encontra livros das ciências da saúde com frete grátis. Também tem promoção para os livros da área na nossa livraria, que fica no campus UFSM, logo ao passar do arco. Procure ali as meninas, a Karen, a Patrícia, diz que ouviu sobre as promoções aqui no Ineditados. Temos também mochilas, canetas, camisetas, muita coisa linda para você se vestir de UFSM, levar o UFSM junto contigo para onde for. Vamos ao ar pela UniFM 107.9, às segundas-feiras, 13 horas, e você pode nos acompanhar na forma de podcast pelo YouTube, Spotify e vários outros agregadores. É só procurar por Ineditados e no Instagram por @ineditadospodcast. Manda a sua mensagem, a sua sugestão, ou também por nosso e-mail, editora@ufsm.br, é só colocar no assunto Ineditados. Hoje nós vamos falar com a professora Kívia Ferrazzo, que lançou um livro conosco. Nós vamos dialogar bastante sobre saúde, sobre qualidade de vida. Vamos conversar então. Olá, professora Kívia, seja muito bem-vinda ao Ineditados. Eu estava aqui olhando o teu currículo. Na verdade, tua formação aconteceu em São Paulo, né? Então, vamos começar por aí. De onde tu veio, como é que se deu essa aproximação depois de São Paulo com Santa Maria e antes ainda a partir da pequena Kívia, como é que se descobriu aproximada pela odontologia, talvez tenha começado pela área da saúde, né? Vai acontecendo uma espécie de afunilamento dos gostos, das percepções e a tua vinda para Santa Maria. Me conta desde a tua graduação, após, como é que se deu essa formação e muito bem-vinda. Olá, Jéssica, obrigada pelo convite para participar aqui com você desse episódio do Ineditados. Aliás, eu preciso dizer que eu adorei esse nome, achei muito criativo. Bom, você disse que a minha formação toda se deu em São Paulo. Na verdade, parte da minha formação se deu em São Paulo. Eu sou mineira de Belo Horizonte e até a minha graduação eu estudei em Belo Horizonte. Eu me formei na PUC, em Minas Gerais, e só depois que eu me mudei para São Paulo e fui fazer especialização, mestrado e doutorado em São Paulo. E você me pergunta como que se deu essa aproximação com a odontologia. O meu sonho de criança não era ser cirurgiã dentista, o meu sonho de criança era ser professora. Mas quando foi chegando ali a época do vestibular, eu acabei analisando as carreiras e optei por fazer odontologia, influenciada pelos colegas, que também era uma moda na época fazer odontologia, era uma profissão que estava muito em alta, e também por um tio que morava em São Paulo, era cirurgião dentista, eu admirava muito esse tio, já falecido, era cirurgião dentista e era professor de cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Então, se eu posso dizer que eu tive uma inspiração, foi inspirada no Joaquim, foi minha grande inspiração. E foi inspiração também na escolha da minha especialidade. Depois que eu terminei a minha graduação em odontologia, lá na PUC, em Belo Horizonte, eu fiquei 2 anos atuando no consultório, fazendo clínica. Era obrigatório, isso na época, existia essa obrigatoriedade da gente clinicar durante 2 anos. Era obrigatório pelo Conselho Regional Federal de Odontologia, antes de partir para uma especialidade. Passados 2 anos, eu acabei escolhendo seguir, mais uma vez, aí os caminhos do Joaquim, que era cirurgião bucomaxilofacial, e na época ele me disse que estava abrindo a primeira turma de especialização em cirurgia bucomaxilofacial lá na USP. Então eu fui, fiz a prova, fui aprovada e fiz a especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na primeira turma lá da USP. Depois disso, durante esse período, aí você me perguntou como que eu vim parar em Santa Maria. Enquanto eu cursava especialização, nesses 2 anos, eu conheci um moço que fazia mestrado lá na USP também, fazia mestrado em ortodontia, e esse moço era gaúcho, meu marido,
professor Vilmar, aqui professor também no curso de odontologia, e nos casamos e foi assim que eu vim morar em Santa Maria. Depois vim morar em Santa Maria, atuei durante 7 anos como cirurgiã, trabalhei no Exército e depois, aí sim, eu fui seguir a carreira universitária, a carreira docente. Voltamos para São Paulo, aí eu já tinha uma filha, nós já tínhamos uma filha, voltamos eu, o Vilmar e a nossa filha para São Paulo. Ele foi fazer o doutorado, eu fui fazer o mestrado e doutorado. E depois, quando retornei a Santa Maria, depois de ter feito a pós-graduação, aí foi na USP também a pós-graduação, o mestrado e doutorado, né? Aí voltei para Santa Maria e na época fui docente, que se chamava na época Unifra, hoje Universidade Franciscana. Fui docente na UFN durante 5 anos e depois tive a oportunidade de fazer o concurso aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu sou docente do curso de odontologia desde 2014. E nos conta então sobre o livro Efeitos Adversos Tardios da Radioterapia de Cabeça e Pescoço. Ele é da tua autoria e de outras 3 meninas, né? Gabriela Ortigara, Laura Bonzanini e Riele Schultz. Elas são estudantes, né? Foram estudantes aqui na UFSM. E para os nossos ouvintes, eu trabalhei no PPG em Odonto durante 14 anos. Então, alguns desses nomezinhos aqui nessa tríade de coautoras me são conhecidos. Nos conta como é que se deu essa aproximação das meninas, né? O tema de trabalho e também essa coautoria, porque é uma relação de confiança, né? Escrever um livro juntos. Então, como é que surgiu a história do livro? O nosso subtítulo aqui do programa é Ineditados Conversas para Além do Livro. Então, para além daquilo que o livro traz em termos de conteúdo, como é que ele passou a existir? Conta pra gente como é que é a história do livro. Bom, no período que eu lecionei na UFN, nós criamos uma disciplina que se chamava, e ainda se chama, Medicina Oral. Essa disciplina ainda existe. Nessa disciplina, nós atendíamos pacientes com doenças sistêmicas, incluindo pacientes oncológicos. Quando eu entrei aqui na UFSM, eu tive a oportunidade de entrar na residência multiprofissional, atuando como tutora, orientando as residentes que faziam residência multiprofissional e atuavam ali na área da oncologia. Então, nós criamos um grupo de estudo e começamos a orientar essas alunas e a estudar e a montar protocolos de atendimento para os pacientes oncológicos, mais especificamente os pacientes oncológicos de cabeça e pescoço e mais especificamente ainda para atuar nos pacientes que iam começar a fazer a radioterapia para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Então, nós começamos a estudar e a montar protocolos de atendimento para atuar nos pacientes antes da radioterapia, durante o período que os pacientes estavam fazendo a radioterapia de cabeça e pescoço, e também para atuar naqueles pacientes que já tinham concluído o tratamento oncológico, mas que ainda continuavam necessitando de assistência odontológica. Paralelamente a essa minha atuação na residência multiprofissional com os pacientes oncológicos, eu comecei a trabalhar com alunos de iniciação científica na graduação do curso de odontologia. Então, eu abri uma seleção, inicialmente, para selecionar 2 alunos de iniciação científica, com a turma que tinha acabado de passar ali na disciplina de patologia bucal comigo. Vários alunos se inscreveram. Minha intenção era selecionar 2 alunas, eu acabei selecionando 4 alunas que se mostraram muito interessadas e me pediram se eu não poderia ficar com todas elas. E eu acabei ficando com todas elas, eram muito interessadas, tinham sido excelentes alunas ali na disciplina que eu tinha acabado de ministrar, tinham um currículo excelente, e dessas 4 alunas, 3 são minhas coautoras aqui no livro. Então, o tema pacientes oncológicos e, mais especificamente, efeitos adversos tardios da radioterapia de cabeça e pescoço, porque os pacientes oncológicos de cabeça e pescoço que passam por radioterapia, e a maioria desses pacientes oncológicos é tratado com radioterapia, eles podem apresentar efeitos colaterais, efeitos adversos,
durante o período que eles estão fazendo a radioterapia, que são os efeitos agudos, mas também eles podem apresentar efeitos adversos da radioterapia anos depois deles terem terminado o tratamento oncológico. E nesse período que eu estava orientando as alunas residentes ali na residência, no hospital, nós tivemos a oportunidade de receber muitos pacientes que tinham sido tratados com radioterapia, estavam com esses efeitos adversos tardios, eles permaneciam com esses efeitos colaterais duradouros, né? Muitas sequelas. E ali eu vi uma grande demanda, muitos pacientes precisando de atendimento e não tinha profissionais qualificados ali para atender esses pacientes. Faltava conhecimento, faltava informação. Então eu comecei a treinar as alunas residentes e, paralelamente, eu recrutei essas alunas da iniciação científica para a gente estudar e entender melhor quais eram esses efeitos adversos, quais eram as reais necessidades de todos esses pacientes ali, dessa população de pacientes do Hospital Universitário aqui de Santa Maria. E assim surgiu o projeto de pesquisa, Efeitos Adversos Tardios da Radioterapia de Cabeça e Pescoço. Essas 4 alunas que eu recrutei para a iniciação científica, elas redigiram o projeto comigo. Esse projeto virou o trabalho de conclusão das 4. Dessas 4, uma seguiu na pós-graduação nessa área de estomatologia, que é a RL, fez residência lá no Hospital AC Camargo, em São Paulo, e hoje faz mestrado em Florianópolis, nessa área de estomatologia, atua com pacientes oncológicos. A Laura fez todo o projeto de iniciação científica comigo, nós publicamos os trabalhos. A Laura fez mestrado, mas ela seguiu outra carreira, foi para a área de odontopediatria, hoje ela atua em Porto Alegre. A Gabriela também, que fez a iniciação científica comigo, publicou também o trabalho dela, fez mestrado aqui na UFSM, na área de periodontia, e hoje é docente em Erechim. E a Heloísa, que não é coautora desse trabalho, a Heloísa seguiu para outra área, para a área de harmonização orofacial, estética, e hoje faz mestrado nessa área de harmonização orofacial. E a Heloísa acabou, depois ela fez também a iniciação científica dela comigo, ela publicou também o trabalho dela nessa área, mas depois que nós concluímos o projeto de iniciação científica, publicamos os trabalhos, nós tínhamos tanto material coletado, tanto material escrito, porque nós publicamos 5 artigos nessa área, que nós pensamos, nós temos tanto material, por que não escrever um livro ilustrado com imagens, porque nós tínhamos imagens, né, que ilustram bem os casos. Aí nós escrevemos um projeto, mandamos aqui para a editora da UFSM, o nosso projeto foi aceito e assim nasceu o livro Efeitos Adversos Tardios da Radioterapia de Cabeça e Pescoço. E agora, na sequência, nós temos então material que recebemos em áudio das coautoras, onde elas nos colocam a visão delas, como é que foi, enquanto acadêmicas, fazerem parte de um projeto tão importante que estava tratando e, em certa medida, ainda colabora com outros profissionais em formação, dando feedback para a comunidade. Então, é muito importante ver esse trabalho que teve um foco de pesquisa e de extensão junto da comunidade, e ainda transformar esse conhecimento adquirido em uma forma de material que se perpetua com outras comunidades, em outros núcleos, não é? Então vamos ouvi-las. Eu sou Riele Schultz e eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, contextualizando um pouco, né, como que foi esse processo seletivo para participar na iniciação científica com a professora Kívia. Eu me lembro até hoje, eu estava no 3º semestre cursando Pato Geral, onde no final da disciplina a professora Kívia, ela divulgou, né, um processo seletivo, porque ela estava procurando alunos que participassem, então, de uma pesquisa com pacientes oncológicos, né, mais especificamente pacientes com carcinoma epidermoide oral. E isso foi na semana da prova de patologia geral. Não sei se muitos alunos de odontologia que estão me escutando sabem, né, que patologia geral é uma disciplina difícil, complexa. E a seleção seria no dia da prova, em que após a prova a gente deveria escrever uma redação
sobre o carcinoma epidermoide oral. Não estudei nada para a prova, só foquei na seleção porque era realmente, né, um dos meus objetivos. Eu ainda não tinha me encontrado muito bem na odontologia e sabia que na oncologia eu talvez teria, né, um maior interesse. Sempre me despertou mais curiosidade nas aulas de carcinogênese e também por ter diversos casos na família, ou como, por exemplo, minha mãe e meu pai, que são oncológicos e desde pequena lidei e ainda lido com essa enfermidade. Portanto, né, foquei no processo seletivo. Felizmente, passei para a segunda fase, que era a fase da entrevista, com 4 meninas, né? Que foi a Heloísa, a Gabriela, a Laura e eu. E a gente conseguiu convencer a professora Kívia a escolher nós 4. Então, nossa, foi super bom, porque a gente pôde estar em grupo, né? Um grupo grande que a gente já éramos amigas e já estávamos acostumadas a trabalhar em grupo, com objetivos em comum. Então, isso facilitou bastante, né, a nossa caminhada na iniciação científica. Então, a gente aprendeu tudo do zero, como escrever um projeto científico, como coletar dados, né? A gente aprendeu a sistemática de um hospital, como funciona o ambulatório de cabeça e pescoço, como funciona para a equipe médica realizar esses atendimentos, né? A gente aprendeu também como que as meninas da residência que estavam lá trabalhavam e atuavam, né, no manejo desses pacientes com efeitos colaterais. E, de maneira geral, a nossa pesquisa foi coletar, né, pacientes pós-tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço e acompanhar eles ali, ver se eles apresentavam algum efeito colateral. A gente aplicava alguns questionários de qualidade de vida. E para essa pesquisa, a gente precisou levantar muito material bibliográfico, né, em plataformas de pesquisa. Então, a gente tinha uma grande quantidade de material escrito de revisão de literatura. Então, por fim, foi muito bom a gente poder reaproveitar todo esse tempo de trabalho. Então, foi do 3º semestre até o 10º. Então, acabamos utilizando essa pesquisa como trabalhos de conclusão de curso, onde cada aluna ficou, então, com uma ênfase. Então, eu, por exemplo, fiquei com o efeito colateral de hipossalivação e aprofundei mais nele no meu TCC, junto com a Gabriela, né? E as outras meninas ficaram com outros efeitos colaterais e a gente conseguiu, cada uma, dar a sua ênfase adequada para cada efeito. Felizmente, publicamos, né, artigos científicos, e essas publicações elas me abriram muitas portas, particularmente para mim, que sigo na área ainda. Então, por conta da professora Kívia e por conta deste projeto que eu conheci, o Hospital AC Camargo Cancer Center em São Paulo, que é o grande centro de referência oncológica do nosso país, é o único Cancer Center do Brasil e é o maior da América Latina. E por conta dela eu conheci, né, essa residência e eu coloquei como meta, desde lá da graduação, que eu seria residente nesse centro e que eu faria residência em estomatologia com ênfase em oncologia para tratar pacientes oncológicos. E assim foi. Felizmente passei. Logo depois que me formei, no 1º ano de formada, já passei na residência em primeiro lugar. Completei os 2 anos de residência. Atualmente estou no mestrado em diagnóstico bucal na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu ainda tenho, né, o vínculo com as meninas, ainda tenho o vínculo com a professora Kívia, e isso me engrandece e faz com que eu tenha muito orgulho da minha trajetória até aqui. E foi essa trajetória que me abriu as portas para eu estar onde estou, para eu ter cursado o que cursei, e também para eu conseguir ajudar pacientes que precisam tanto. Então, atualmente eu também atendo em consultório particular, onde eu somente atendo pacientes oncológicos. Então, eu consigo ter mais essa, digamos assim, eu tenho pouco tempo de formada, né? Após a formatura, eu fiz 2 anos de residência, agora estou terminando o mestrado, mas eu me considero uma pessoa que tem uma vivência de atendimento ao paciente oncológico muito extensa, porque eu convivo nesse ambiente, eu convivo com esse diagnóstico e com pessoas passando por isso
né, desde o início da graduação. E isso me engrandeceu, tanto como profissional, quanto como ser humano. Então, a gente aprende a ver a vida de uma forma diferente, a gente dá mais valor para pequenos momentos. E isso, para mim, foi, né, o grande diferencial. E eu sou muito grata à professora Kívia e às minhas colegas, principalmente por termos deixado esse legado para que outros alunos tenham interesse nessa área. Então, a oncologia ela está crescendo muito. Cada vez mais nós temos pacientes com diagnóstico oncológico e pacientes sobreviventes, né, que sobrevivem ao tratamento e precisam de um apoio multiprofissional, precisam de um apoio odontológico para a sua reabilitação e para a sua melhor qualidade de vida, para que consigam ser inseridos novamente na sociedade de forma saudável. Olá, Jéssica, nós já nos conhecemos do programa de pós-graduação da odontologia. Eu, inclusive, sou grata por todas as ajudas por lá. Então é um prazer participar com você aqui hoje, também com as meninas, com a Riene e com a Laura e com a professora Kívia dessa edição. Então, meu nome é Gabriela Ortigaro e só para contextualizar como foi o início, como eu entrei para a iniciação científica, como nós demos início ao projeto dos pacientes, né, com câncer de cabeça e pescoço. Então, nós tivemos que fazer uma seleção. A professora Kívia disponibilizou uma oportunidade para a iniciação científica com o assunto câncer bucal. E nós fizemos essa seleção e passamos em 4 meninas. Então, a Heloísa, ela também estava no grupo. E a partir daí, nós começamos a escrever o projeto, que seria sobre os pacientes que já tinham sido submetidos à radioterapia e estavam sendo consultados no USME, né, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Então, foi bem interessante participar desse projeto, desse ambiente hospitalar, pois é uma coisa que nós não temos tanto contato durante a graduação. Foi realmente um extra que nós passamos tardes de diversos semestres ali desde o início, né, do terceiro, depois nós começamos mesmo com a coleta de dados entre o quarto e quinto semestre, sexto. Então, ele durou algum período para que nós conseguíssemos fechar com a amostra que nós tínhamos pretendido. E não foi tão fácil, né? Foi um pouco desafiador a parte da coleta de dados, justamente pelo perfil de pacientes, por terem outras necessidades e por nós precisarmos aplicar, além da coleta, né, de dados em si, de dados clínicos, os questionários. Então, não era todo o paciente que se disponibilizava, né, para participar da nossa pesquisa. Mas nós conseguimos e deu tudo certo. Então, foi no início desafiador, né? Mas com o passar do tempo nós conseguimos fechar a amostra e depois dar origem aos nossos TCCs, né? Os trabalhos de conclusão de curso, que nem era o objetivo até primário, né, da iniciação científica, mas como foi passando o tempo e como nós pesquisamos ainda mais sobre cada efeito adverso e cada menina, né, seguiu para uma área diferente entre o projeto e conseguimos então ter mais que um estudo e conseguir pesquisar cada uma, né, e defender, então, o trabalho de conclusão. Então, foi uma experiência bem legal, não só também por participar de como é feito um estudo na questão metodológica, né, que nós fizemos um estudo transversal, então, participar da coleta de dados, mas pelo tipo específico de pacientes. Então, pacientes que possuíam, né, câncer, que já estavam sob tratamento, que já tinham feito o tratamento com radioterapia e estavam em consultas. E é interessante ver o quanto esses pacientes nos ensinaram também coisas. Porque coisas básicas do dia a dia, da rotina, que muitas vezes não damos valor. Eu lembro quando as meninas até comentávamos como coisas simples, como, por exemplo, sentir o gosto de um churrasco, ou sentir o gosto da comida, né? Poder se alimentar com o que quiser, faz diferença na nossa qualidade de vida. Então, foi pequenas coisas que nós fomos vendo com o passar do tempo que realmente são importantes e nós não damos tanto valor. Então, foi bem interessante, né, ter participado também com esse público específico. E sobre essa experiência também influenciou diretamente, né, na minha escolha futuramente, em que eu entrei para o programa de pós-graduação. Eu fiz um mestrado e agora, atualmente, estou no doutorado. Não é na área de patologia, é de periodontia, mas mesmo assim foi devido a essa minha experiência prévia com a metodologia de estudos e por participar de pesquisa que eu entrei, né, para um mestrado e para um doutorado também.
Então é muito legal ver que após algum tempo dessa coleta, resultou em um material que pode ser útil para alunos como nós éramos, né, lá em 2014, 2015, e também para outros profissionais que possuem interesse no assunto, como pode ser útil, né, e uma obra que foi após algum tempo de pesquisa e algum tempo de estudo, como uma revisão de literatura também, né, a respeito do que nós já encontramos sobre esse assunto. Então eu recomendo, né, para quem tiver a oportunidade de participar em projetos de pesquisa e estudar além do que a graduação proporciona, porque vale a pena, né? Uma experiência, é um extra que nós podemos fazer durante a graduação. E ainda mais sobre a orientação da nossa professora Kívia, né, que nos pegou na mão lá no início e nos fez crescer. Então foi muito interessante participar. Um grande abraço. Olá, Jéssica. Olá, meninas. Então, o meu nome é Laura e eu também fiz parte do grupinho da professora Kívia. Como a Rieli comentou no início da fala dela, a nossa história no início é praticamente igual, de como iniciou o projeto, como ele se desenvolveu, até que ele se tornasse o nosso trabalho de conclusão de curso. E naquela época, no final da faculdade, quando a gente estava finalizando a coleta de dados e organizando os artigos, eu jamais imaginaria que, num futuro próximo, o nosso projeto que começou lá no terceiro semestre renderia tantas publicações e, no final de tudo, um livro. E, por falar em livro, a ideia veio um pouco depois, quando nós já tínhamos terminado a graduação, já estávamos trilhando os nossos caminhos de uma forma independente, cada uma na sua área de especialidade escolhida. E é até um pouco engraçado, porque quando iniciou a pandemia, lá em 2020, a Gabi deu a sugestão de aproveitar uma parte da extensa revisão de literatura que a gente tinha feito, tanto para o projeto quanto para os artigos dos nossos trabalhos de conclusão de curso, reunir esse material, atualizar e redigir um capítulo de livro sobre disfagia, que foi um dos temas que o nosso projeto de pesquisa contemplava. E essa ideia deu muito certo. O capítulo foi aprovado, foi publicado e logo depois, aproveitando, né, que estávamos todas nas nossas casas, acho que só a Rieli, que na época estava finalizando a residência, eu também pensei em por que não aproveitar outro desfecho e fazer outro capítulo de livro, com base no que a gente tinha feito com disfagia. E num dado momento, entre as nossas conversas, discussões e reflexões, a Prof. Kívia falou: meninas, por que a gente não reúne todo esse material e, em vez de redigir capítulos isolados sobre cada desfecho do nosso projeto, a gente não reúne todos eles e faz um livro? Atualiza todas as referências com base na literatura atual e, por meio de uma linguagem acessível, a gente possa contribuir através da escrita desse livro, e isso pode ajudar profissionais da saúde que atuam com pacientes oncológicos. E essa ideia ficou por um tempo no nosso grupinho, conversamos, pensamos, avaliamos como seria, e a ideia saiu do papel. E foi uma ideia que deu muito certo. Então, a partir disso, a gente reuniu todo o material que a gente já tinha e que não era pouco, era muita coisa. A gente atualizou todas as referências, fizemos várias estratégias de busca, lemos muitos artigos, muitas revisões sistemáticas e um pouquinho diferente da linguagem mais acadêmica e científica que a gente tinha até então utilizado para a redação dos artigos científicos dos nossos trabalhos de conclusão de curso. Dessa vez, com o livro, nós escrevemos de uma forma um pouquinho menos acadêmica, focando principalmente nas características dos efeitos adversos tardios, nas condutas e possíveis tratamentos que podem contribuir no manejo e na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Até porque naquele momento a gente pesquisou e não tinha um material na literatura disponível que reunisse de uma forma única esses efeitos adversos tardios. Então foi uma ideia que deu muito certo. Todo esse trabalho foi feito à distância, né, durante a pandemia. Nós dividimos os temas e cada uma ficou com um desfecho. Afinal de tudo, a prof revisou e nós enviamos para a editora da UFSM. E, para nossa surpresa, feliz surpresa, né? A primeira editora que nós enviamos aprovou o nosso livro, depois de algumas rodadas de revisão, sugestões, e foi aprovado em formato e-book, que foi feito o lançamento esse ano na Feira do Livro de Santa Maria.
E hoje, parando para pensar e fazendo um paralelo com o momento atual, embora eu não tenha seguido na área da oncologia, assim como a Gabi, ter sido iniciação científica e ter participado ativamente de todas as etapas do projeto, desde a escrita até a publicação final dos artigos e um tempo depois do livro, né, foi muito importante para minha formação profissional, acadêmica, e ter optado pela academia logo depois que eu me formei também é fruto de todo o carinho com que a Prof. Kívia plantou a sementinha da pesquisa desde o 3º semestre. Então, eu sou muito agradecida às meninas, ao FSM e principalmente à Prof. Kívia por ter reunido esse grupo e hoje a gente poder colher os frutos que o nosso projeto gerou. E assim como a Gabi comenta na fala dela, eu concordo e incentivo que todos os alunos da graduação busquem conhecer os projetos de pesquisa, aproveitem esse período da graduação para ampliar os horizontes, para participar de clínicas extracurriculares. Eu tenho certeza que no futuro isso vai fazer muita diferença, e principalmente para quem tem planos de seguir na pesquisa, é uma ótima oportunidade para aprender. Eu acho importante destacar aqui, né, após ouvir esses relatos, esses depoimentos das meninas, do quanto é importante essa relação em grupo, essa confidencialidade entre elas, né, super parceiras ali de se colocarem como uma equipe propriamente dita. Então, isso, só por esse engajamento de início, já é um diferencial para se montar um grupo, né? E, consequentemente, os resultados das ações acabam sendo muito mais elaborados, porque existe um comprometimento já entre elas, né, de se proporem a fazer isso. E eu acho querido, acho fofo a forma como elas se referem à própria Laura, dizendo o grupinho da professora Kívia, né, falando de forma carinhosa. O relato delas mostra quase uma nostalgia dessa época e o verdadeiro reconhecimento do quanto isso se mostrou um certo divisor de águas pela oportunização. Nós já tivemos outros convidados aqui, falamos sobre a importância de grupo de pesquisa, em como os alunos, os estudantes que acabam entrando em grupos de pesquisa têm verdadeiramente uma formação em paralelo, para além daquilo que a graduação, vamos dizer, entre aspas, né, comum, oferece. Então, oportunizando, inclusive, mudanças de perspectiva de vida, né, e as meninas reconhecem isso nos depoimentos que elas fizeram. Então, agora, a minha pergunta vem a complementar esse sentido, quer dizer, o grupo de pesquisa continua existindo, né, onde circulam esses pacientes, seja no USM ou nos laboratórios, nas clínicas do curso de odontologia, enfim. Tu percebe que as pessoas que têm se aproximado do grupo de pesquisa, estão se apropriando do conteúdo do livro? Tu já percebe a circulação desse conhecimento que vocês forjaram? E, em certa medida, isso chegando até vocês com outros olhares agora, chegando com outras leituras, com outros entendimentos, com curiosidades, até porque foi feito de uma forma um pouco mais distanciada daquilo que seria uma linguagem acadêmica ou de artigo, né? O livro, vocês tiveram essa preocupação de trazer talvez talvez um linguajar mais gentil para um leitor que queira se informar sobre isso. Então, qual que é a tua visão nesse contexto já de mais ou menos aí 6, 7 meses de que o livro foi lançado, né? Tu já percebe essa circulação desse saber? Jéssica, você tocou em alguns pontos muito importantes e que eu gostaria de comentar. De fato, esse trabalho em grupo e que rendeu tantos frutos fez a diferença. É muito difícil conseguir um grupo que trabalhe de forma tão colaborativa e um grupo, falando aqui de iniciação científica, que foi o caso dessas meninas, que tenha tanta persistência. Eu dou aula no início do curso de graduação em odontologia, patologia geral é lá no 3º semestre. Quando esses alunos chegam, é a primeira disciplina que faz um link entre o básico, a aplicação clínica daquilo, ainda que seja só na teoria, mas a gente já começa a discutir aplicações clínicas. E os alunos se encantam. Então é muito comum no final do 3º semestre eu ter muitos alunos me pedindo para fazer iniciação científica. Mas não é comum esses alunos continuarem até o final do curso como essas meninas continuaram. Na maioria das vezes, eles se encantam com aquilo, começam a fazer a iniciação científica comigo
e passados 1 ou 2 semestres eles vão para a parte mais aplicada do curso, começam a ter outras demandas, né? Muito atendimento clínico, muitas outras coisas para estudar. Iniciação científica não é uma coisa fácil e eles acabam desistindo da iniciação científica. Alguns poucos seguiram e fizeram a mesma coisa que elas e foram até o TCC, ou chegaram, mesmo que não tenha virado seu TCC, mas chegaram a publicar um artigo. Então, essas minhas coautoras, e mais a Heloísa, que não é coautora, mas faz parte do nosso grupo ainda, elas tinham várias características, né? Então, o fato de serem muito interessadas, muito gentis e educadas, como vocês puderam escutar pelos depoimentos delas, muito amigas entre si e sabem trabalhar em conjunto, persistentes, colocaram metas e objetivos e foram até o final. E você pode ver que a maioria delas, exceto a Riele, mas as outras duas, elas não seguiram por essa área da oncologia. Elas foram para outras áreas completamente diferentes. E ainda assim elas estabeleceram metas ali com a gente, no nosso grupo, e cumpriram. E eu te digo mais, nós continuamos, apesar de cada uma ter trilhado um caminho e de estarmos à distância, continuamos nos falando e continuamos ainda com ideias de alguns projetos em comum. Bom, agora você me perguntou do grupo de pesquisa e do impacto disso na atuação de outras pessoas. Eu comentei que eu entrei, logo que entrei na UFSM, eu entrei na residência multidisciplinar ali no USM, mas eu não permaneci. Eu acabei, depois de um tempo, seguindo outros rumos e não continuei ali como tutora da residência multiprofissional. Mas os trabalhos que nós fizemos ali na época com o nosso grupo de estudo e os protocolos clínicos que nós construímos, escrevemos, eu sei que eles são ainda utilizados pelos cirurgiões dentistas contratados da EBSER que trabalham ali no USM e orientam os novos alunos residentes que chegam. Eu sei que eles ainda utilizam aqueles protocolos. Sei pelo depoimento de um colega que trabalha ali, do Igor, que me falou num encontro que tivemos recentemente que eles utilizam os protocolos clínicos que nós criamos. E sei também, quando eu me encontro com algum residente que eu, agora na JAI, por exemplo, fui avaliar trabalho, eu sou residente do USM, nós utilizamos ainda os protocolos que vocês criaram a partir daquele grupo de estudo que acabou dando origem a esse livro, né? Então eu sei que sim, eles utilizam os protocolos, né? As orientações que nós construímos naquela época. Mas eu não saberia te dizer do impacto do livro fora do contexto do USM. Então, se outras pessoas de outros lugares têm utilizado o nosso livro para essa aplicação clínica. Eu até gostaria muito de saber sobre isso, né, de ter esse feedback, gostaria muito, mas eu não sei te dizer. E eu sei que dentro aqui também, no USM e também dentro da graduação, os alunos utilizam muito, porque não existe nenhum material até então que concentre todos os efeitos adversos tardios numa obra só, em português e tão atualizado e ilustrado. E com uma linguagem, como você disse, mais gentil. Então, eu sei que os alunos de graduação utilizam. Nós temos, eu oriento um podcast também, o Além da Boca Podcast, e a segunda temporada do Além da Boca Podcast foi toda para falar sobre o câncer de cabeça e pescoço e sobre diagnóstico, prevenção, tratamento e efeitos adversos. Então, na construção dos episódios do Além da Boca Podcast, os alunos ali do nosso projeto que tiveram que estudar para construir os roteiros e para entrevistar os nossos convidados, todos eles compraram o livro e todos eles utilizaram o livro para estudar. Então, eu sei que dentro do nosso contexto do USM, e dentro do nosso contexto aqui do curso de graduação em odontologia, esse livro tem sido muito útil. Mas eu gostaria muito de saber, fora do contexto aqui da UFSM, e eu não tenho esse retorno, não saberia te dizer isso. Eu comentava ontem com um amigo que quando nós desenvolvemos um produto cultural, né, no caso de vocês um livro, nós damos ele por encerrado, como se fosse uma criaturinha que ganha vida, cai no mercado, cai no público e nós não temos muita noção de onde é que ele vai parar. O alcance que isso é uma peça que vai circular talvez o Brasil,
nós ali na editora, né, temos uma circulação de pessoas que vêm nos comentar que presentearam uma pessoa importante ou em outro país, né, levaram esse material, alguém leu extra muros, né, e sai até do ambiente acadêmico. Isso é motivo de muito orgulho. Principalmente quando a gente faz uma coisa que nos move, porque nós faríamos de qualquer modo. Não ficamos pensando na repercussão que vai ter. A gente faz algumas coisas porque é necessário, porque aquilo é um anseio, não é? Então é mais no sentido de deixar um legado, um registro, né? Vocês, no caso de grupo de pesquisa, colocar um estado da arte de um tema inédito ou pouco explorado, e é por isso que eu queria parabenizar vocês. E quem está nos escutando aí, se alguém adquiriu o livro, entre em contato, então. Vamos falar com a professora Kívia para mostrar onde que esse livro está chegando, não é? E vou aproveitar para mencionar que o livro está em promoção no nosso site, e nós temos o site editora.ufsm.com.br. Quem acessar a página do livro já vai clicar no comprar e já vai para a página de parceiro, porque é um e-book. Então, nós não temos pela editora a plataforma de venda de e-books, mas vai para uma página parceira. Pode-se esperar, se selecionar o item e você já vai diretamente para fechar a compra pelo site parceiro e já faz o download na hora. E com relação aos pacientes, esse atendimento é feito no USME, ele continua sendo feito. Você comentou que existe o atendimento feito de forma especializada para esse perfil de paciente. Então, nos explica um pouco, ele é feito pelo hospital? Como é que se dá essa aproximação? Existe, de repente, algum paciente que esteja nos escutando, ele pode procurar esse serviço específico? Ou ele pode se direcionar para outro lugar? Como é que é o procedimento? Jéssica, para eu te responder essa pergunta, a gente precisa esclarecer alguns pontos para a gente entender bem isso. Existe uma assistência odontológica ao paciente oncológico antes dele começar o tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e depois que ele terminou o tratamento oncológico. Bom, dito isso, vamos entender como que funciona aqui no USME. O Hospital Universitário de Santa Maria é um centro de referência para o tratamento do câncer na região central do Rio Grande do Sul. Mas ele é um centro de atenção terciária à saúde. O que significa isso? Ele não é a porta de entrada para o paciente. Então, o paciente, para ser atendido no Hospital Universitário de Santa Maria, ele vem encaminhado. A porta de entrada do paciente são as unidades básicas de saúde. E quando esse paciente precisa de alguma coisa que não é realizada na unidade básica de saúde, aí sim ele é encaminhado para o USME. Então ele chega no USME por encaminhamento. Esse encaminhamento ele passa pela Coordenadoria Regional de Saúde. Bom, uma vez que ele deu entrada no USME, ele, por exemplo, deu entrada para receber o tratamento oncológico de cabeça e pescoço. Esse paciente que vai ser tratado para o câncer de cabeça e pescoço, a maioria deles vai receber radioterapia na região de cabeça e pescoço. Existe um protocolo que todo paciente que vai receber radioterapia na região de cabeça e pescoço, ele precisa de uma avaliação odontológica prévia. Então, o médico que recebe esse paciente, o médico cirurgião de cabeça e pescoço, planeja o tratamento junto com o médico radioterapeuta, e esse médico radioterapeuta, ele encaminha o paciente para a equipe da odontologia. Então, tem uma equipe de odontologia dentro do Hospital Universitário de Santa Maria, cirurgiões dentistas contratados pela EBSER, e eles prestam atendimento a esses pacientes. Eles fazem essa avaliação odontológica previamente à radioterapia e fazem os procedimentos que precisam ser realizados. Se o paciente precisa passar por extrações dentárias, se o paciente precisa fazer restaurações, o paciente recebe também orientações quanto à higiene, cuidados que ele precisa ter. Então, esses cirurgiões dentistas do Hospital Universitário de Santa Maria, eles avaliam, realizam esses procedimentos e também orientam alunos da residência multiprofissional que também prestam atendimento a esses pacientes. Então, isso previamente à radioterapia. Durante a radioterapia,
muitos pacientes também precisam receber atendimento odontológico, porque esses pacientes, enquanto estão sendo tratados para o câncer, fazendo a radioterapia, muitos deles têm efeitos adversos agudos do tratamento oncológico. Então, eles podem ter mucosite, eles podem ter infecções oportunistas. Então, esses profissionais e também esses residentes atendem esses pacientes também durante o tratamento oncológico, enquanto eles estão fazendo a radioterapia. Bom, esse paciente terminou o tratamento oncológico, terminou a radioterapia e recebeu alta, mas ainda assim esse paciente volta de tempos em tempos no ambulatório, ali de cabeça e pescoço, para continuar sendo acompanhado do ponto de vista da oncologia e do ambulatório de cabeça e pescoço, do cirurgião de cabeça e pescoço. Mas esse paciente, ele recebeu alta, voltou para o seu município, para a cidade onde ele mora, ou se mora mesmo em Santa Maria, ele volta só para essas consultas de acompanhamento após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, mas ele é um paciente que ele também precisa ser acompanhado e ele precisa receber atendimento odontológico depois que ele termina o tratamento oncológico de cabeça e pescoço. Só que esse tratamento odontológico após a radioterapia, ele volta a ser realizado nas unidades básicas de saúde ou nos profissionais particulares que esses pacientes quiserem procurar. Esse atendimento após a radioterapia, ele não é realizado dentro do USP, com algumas exceções de alguns pacientes que acabam sendo tratados ali. Mas a maioria é tratado de novo nas unidades básicas de saúde, que foi o ponto de entrada, a porta de entrada deles. Eles voltam para lá depois que eles terminam o tratamento oncológico. E foi aí que nós enxergamos que tinha uma necessidade de levar informação para esses profissionais que estão nas unidades básicas de saúde e que atendem esse paciente oncológico, às vezes antes do tratamento e, na maioria das vezes, depois do tratamento oncológico. São os profissionais que estão nas unidades básicas de saúde que vão atender esses pacientes. E a gente percebia que, às vezes, muitos ficavam inseguros, porque esses pacientes que terminaram o tratamento oncológico na região de cabeça e pescoço, eles podem ficar com os efeitos adversos tardios da radioterapia na região de cabeça e pescoço, que é onde entra o nosso livro. A gente fala exatamente sobre isso, sobre os efeitos adversos tardios, aquilo que o paciente pode apresentar, aquelas sequelas, digamos assim, aqueles efeitos colaterais da radioterapia que aparecem muitos anos depois, às vezes, deles terem terminado o tratamento oncológico. E quem vai tratar esse paciente é o profissional que está ali na unidade básica de saúde ou é o profissional que está ali no seu consultório odontológico. Não é mais dentro do USME que esse paciente é atendido. Então, para esses profissionais é que o livro é útil, é muito útil. Para esse profissional que está atendendo o paciente após a radioterapia de cabeça e pescoço e que vai lidar com os pacientes que pode ter os efeitos adversos tardios da radioterapia de cabeça e pescoço. Então, no livro a gente aborda quais são esses efeitos adversos tardios da radioterapia de cabeça e pescoço, quais as causas, como prevenir, como tratar, e tudo isso embasado em evidências científicas, fortes evidências científicas, na maioria das vezes em evidências de revisões sistemáticas, tudo muito bem condensado e numa linguagem bastante fluida, bastante de fácil compreensão. Então, respondendo resumidamente a sua pergunta, tem sim uma equipe que atende o paciente oncológico de cabeça e pescoço dentro do USME, mas atende principalmente antes da radioterapia e durante a radioterapia, e depois que esse paciente terminou a radioterapia, esse paciente vai precisar receber atendimento odontológico ao longo da vida, mas aí ele vai ser tratado onde? Nas unidades básicas de saúde ou nos consultórios privados. Ah, sim. Excelente, excelente. Eu fiz essa pergunta porque eu me recordei de uma situação. A minha mãe, infelizmente, teve um tumor que se iniciou no intestino. E foi um outro caso, uma outra situação. Mas ela procurou as clínicas do curso de odontologia em função da mucosite.
Era um projeto, na época, coordenado pela professora Marília Rippe, em parceria com a professora Letícia Jacques. Eu acho que talvez a professora Liliana estivesse junto, não vou me recordar agora exatamente, mas é toda uma condição que a pessoa doente está passando, que a boca traz essas condições alimentares, é para além de um mero bem-estar, enfim. Nós todos dependemos cotidianamente de nos alimentarmos, e qualquer pessoa que esteja numa situação de imunossupressão, às vezes tomando um corticoide, e todas as características que a própria doença faz emergir do organismo. Então, se a condição alimentar fica prejudicada, esse tratamento de mucosite, na época minha mãe fez com um acompanhamento profissional com laser também, e eu me recordo que mudou a percepção dela de continuar um tratamento e se alimentar e ter um retorno a uma situação mais ou menos organizada de vida, porque você não pode nem comer, porque dói, não é? Às vezes ela não podia tomar água, porque doía. Então, o encaminhamento de vocês aí já é feito via USME, faz todo um sentido, porque é o tratamento completo, né? Mas, de qualquer modo, existe essa prerrogativa, existe essa informação e essa busca, essa possibilidade, né, dessas técnicas para os pacientes. E vamos nos encaminhando, então, para os nossos minutinhos finais. Esse espaço é teu, professora Kívia. De repente, alguma coisa que eu não perguntei, que tu considera que seja importante destacar, alguma informação que ficou faltando. Esse espaço tem uma mensagem, ou algo relacionado à saúde como um todo, o pensar sobre a saúde. Fica à vontade, a fala é tua. Jéssica, eu foquei muito no câncer de cabeça e pescoço e nos efeitos adversos da radioterapia de cabeça e pescoço, mas claro, não é só a radioterapia de cabeça e pescoço que pode causar efeitos adversos na cavidade bucal. Pacientes que fazem quimioterapia para tratar outros tumores do corpo também podem ter efeitos adversos na boca, como o exemplo que você deu da sua mãe. Então, essa sua fala foi muito oportuna. A quimioterapia, ela pode causar efeitos adversos agudos no paciente, ou seja, esses efeitos eles ocorrem durante o período em que o paciente está sendo tratado, e já a radioterapia de cabeça e pescoço pode causar tanto efeitos agudos quanto efeitos tardios na cavidade bucal. E eu dei o exemplo de como é feita a assistência odontológica na rede pública, falei mais especificamente como ocorre aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, mas vamos falar de uma forma mais ampla, começando pelos serviços privados. Os serviços privados que fazem o tratamento do câncer geralmente têm uma equipe terceirizada de cirurgiões dentistas para prestar assistência odontológica para os pacientes oncológicos. Ou então, se não tem uma equipe terceirizada que atende determinado serviço privado, geralmente esses pacientes eles são encaminhados para profissionais nos seus consultórios odontológicos. Nos serviços públicos, esse atendimento odontológico que é feito para o paciente oncológico, ele é realizado pelos cirurgiões dentistas concursados e que atendem nos hospitais da rede pública. Esses cirurgiões dentistas, eles prestam assistência odontológica para esses pacientes oncológicos e também eles trabalham como preceptores, orientando os alunos residentes que fazem residências multiprofissionais ou residências mais específicas nessa área de estomatologia e oncologia. Então, esses preceptores, eles, além deles atenderem os pacientes, eles também orientam os residentes na assistência odontológica desses pacientes. E uma outra forma também de assistência odontológica para esses pacientes oncológicos é através de projetos de extensão, como você deu o exemplo do projeto de extensão da professora Marília, aqui da nossa Universidade Federal de Santa Maria, do curso de odontologia. Então existiu, não sei se esse projeto ainda acontece, existem projetos de extensão que são realizados, coordenados por docentes, né, por professores das instituições de ensino superior, tanto de universidades federais quanto de universidades privadas. E esses projetos, através desses projetos de extensão, esses pacientes também podem
receber essa assistência odontológica aí. Podem ser tratados, podem receber a laser terapia, podem receber orientações, restaurações, extrações dentárias. Enfim, os projetos de extensão, eles geralmente são mais focados em nichos mais específicos. Então, tem todas essas formas aí do paciente odontológico, do paciente oncológico receber assistência odontológica. Eu gostaria de agradecer à editora da UFSM, que na gestão anterior acreditou no nosso projeto, aceitou o nosso projeto do livro e aceitou publicar o nosso livro. E na gestão atual, a editora está fazendo a divulgação desse livro, né? E se empenhando muito para fazer a divulgação desse e dos outros títulos. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês da equipe da editora da UFSM. Agradecer também a oportunidade de estar aqui falando nesse podcast, trazendo algumas informações, fazendo alguns esclarecimentos e divulgando o livro também. E como mensagem, acho que eu gostaria de falar sobre a importância da interdisciplinaridade. Nós que atuamos na área da saúde, a gente tem por hábito, por costume, a gente trabalhar mais de forma multidisciplinar. Cada um nas suas diferentes áreas faz o seu papel ali no atendimento do paciente. E o paciente ganha muito mais se a gente trabalhar de forma interdisciplinar, que é o ideal, mas também é mais difícil de ser realizado. Então, acho que é isso que que é o nosso desafio, o nosso grande desafio, é a gente tentar pensar como profissionais da área da saúde, das diferentes áreas da saúde, a gente tentar pensar e propor ações conjuntas para solucionar o problema do paciente. E falando isso em todas as áreas, isso da saúde de um modo geral. E falando um pouco mais específico do paciente oncológico, ele é um paciente muito complexo e ele tem diversos aspectos e diversos profissionais da área da saúde atuam nesse paciente, né? Então, o médico, o cirurgião dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o psicólogo. Então, são muitos profissionais que todos têm o mesmo objetivo, que é ajudar aquele paciente e todos trabalham para isso, mas só que a gente acaba trabalhando, sabe, muito, cada um fazendo a sua parte e de forma multidisciplinar. E o grande desafio é a gente tentar trabalhar de forma interdisciplinar, que a gente consegue agilizar processos, otimizar, né, os tratamentos e pensando no bem do paciente. Então, é esse recado que eu deixo. Eu tenho no podcast, se você me permite falar um pouquinho, bem rapidinho do podcast que é um projeto de extensão que eu coordeno, que se chama Além da Boca Podcast, que eu já falei dele aqui, mas a gente tenta isso, sabe? Trazer diferentes profissionais de diferentes áreas da saúde para falar sobre problemas, sobre questões de diferentes doenças, aí nesse caso focado que tem alguma coisa a ver com a boca, e para a gente divulgar e transmitir informação de todas as áreas da saúde, para a gente conhecer um pouco mais a área do outro, e a gente assim conseguir entender como que a gente pode trabalhar de forma conjunta e o quão é importante cada um trazer a sua colaboração pensando no bem-estar do paciente de uma forma geral. Então é isso, esse recado que eu acho que eu queria deixar, da gente sempre que possível tentar trabalhar de forma interdisciplinar, pensando no melhor para o nosso paciente. E mais uma vez, então, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Professora Kívia, muito obrigada pela tua participação. A gente vê aí, né, você falando tão bem, tão claramente, e a gente fica sabendo, então, que é uma colega podcaster, não é? O Além da Boca podcast, para quem quiser escutar também, o projeto de extensão.
Muito obrigada pelas meninas terem participado, enviando os áudios com os depoimentos. Eu acho que foi de suma importância para a gente perceber esse lado dos alunos, né, o lado formativo para os estudantes também. E para os nossos ouvintes, então, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.